Fala pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, professor Marlon aqui de novo. Vamos lá revisar aqui um pouquinho disso e vamos para as relações métricas no triângulo retângulo, tá bom? Então na nossa última aula o que a gente falou? Primeiro passo e mais importante, achar a hipotenusa em um triângulo retângulo. A gente viu que triângulo retângulo é aquele que tem um ângulo reto. Tá? Todo triângulo retângulo tem que ter um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. E se o ângulo é de 90 graus, os catetos são o quê? Perpendiculares entre si. Ó. Quando uma coisa, uma reta, se corta com outra formando 90 graus, elas são perpendiculares, são retas perpendiculares. Tá? Então os catetos em um triângulo retângulo são sempre perpendiculares. Aqui embaixo a gente vê o seguinte, eu projetei um segmento de A até H, formando uma altura. Deixa eu pegar a canetinha aqui de novo, só para ir desenhando para vocês. Já está aqui, beleza. Então, de A até H é a altura, né? Peguei o A, ó, tracei aqui uma linha perpendicular à minha hipotenusa, tá bom? Então tem um segmento área, até que se tivesse aqui, ó, eu ia traçar assim, ó, para baixo aqui, perpendicular à hipotenusa. Não está muito reto, mas deu para entender, né? Aliás, não está nada reto. Então vamos lá, gente. Isso daqui não tem muita importância por agora. Então o que eu preciso mostrar para vocês são as relações métricas no triângulo retângulo, tá bom? Então a gente tem aqui o mesmo triângulo aqui de cima, tá bom? Ó. A, M, N por C. Relembrando o que é esse M e o que é esse N, eles são as projeções dos catetos, tá bom? O que é projeção? É como se fosse a sombra, tá? Tem um sol aqui, a sombra desse cateto na hipotenusa. A sombra desse outro cateto na hipotenusa, tá bom? Então fica aqui, ó. Essa é a projeção ortogonal aí que a gente fala. Relações métricas. Ao traçar a altura relativa, a gente parte ele aqui, ó, em dois triângulos retângulos semelhantes, tá bom? O que ele está falando. Três triângulos retângulos semelhantes entre si. O grandão, o ABC, tá? Então eu tenho aqui o grandão ACB. Eu tenho um de AHB, é um outro triângulo retângulo. E eu tenho um outro triângulo retângulo aqui, ó, de AH até C, tá bom? Então por isso que ele fala 3. Vamos ver o que ele fala aqui. Observe a altura H divide o triângulo em dois triângulos que eu falei para vocês, HAC e HAB, tá aqui, tá bom? Esses dois triângulos. A primeira relação métrica no triângulo retângulo, ele fala o seguinte: a H sobre N, então H sobre N é igual a M sobre H, tá bom? Então H sobre N igual a M sobre H é o que ele botou aqui pra gente. Ou seja, H ao quadrado é igual a M vezes N, tá bom? Essa é a primeira aqui, bem importante. A segunda, o que você dá uma dica para vocês aqui? Se for fazer um resuminho desse assunto para relembrar depois, ó, copia essas partes, tá bom? Só isso aqui, a fórmula, né? H ao quadrado igual a M vezes N. É só você pensar que é o seguinte, a altura, porque só gravar assim fica meio complicado, então você grava meio que entendendo. A altura ao quadrado de qualquer triângulo retângulo é o produto das projeções de seus catetos, tá bom? Então em qualquer triângulo retângulo, o quadrado da medida da altura relativa à hipotenusa é igual ao produto das medidas das projeções ortogonais dos catetos sobre a hipotenusa. Quase que eu estou falando igual ao livro. Segundo a relação métrica no triângulo retângulo, ele fala o seguinte: pulando tudo isso daqui, a gente vem para cá. B sobre M, então tenho B sobre M, é igual a A sobre B. Então A sobre B, tá certo? E aí a gente vê o seguinte: B ao quadrado é igual a A vezes M. Eu estou passando rapidinho, pessoal, porque assim, o mais importante é vocês terem isso aqui em mente, tá bom? Isso, essa. Então, B ao quadrado, porque ó, o produto dos meios igual ao produto dos extremos. Então, primeiro vezes o último tem que dar o segundo vezes o terceiro, tá bom? Então aqui eu tenho o primeiro, segundo, terceiro e quarto. Se eu pegar o primeiro e o último, o primeiro e o quarto, vai ter que dar igual aos do meio. Então B ao quadrado é igual
AA vezes o M, tá certo? Analogamente, com os triângulos HBA e ABC são semelhantes, podemos escrever C sobre A, M sobre C, tá bom? Então o que eu fiz? A sobre B, quer dizer, B sobre M, certo? E A sobre o B. Então se eu fiz o B sobre o M, se eu quiser fazer agora com C, como é que eu faço? C sobre o A igual a M sobre o C, tá certo? Tranquilo? Então vamos lá. Eu fico com C ao quadrado igual a A vezes N, tá certo, gente? Então, os pontos mais importantes, esse daqui. Em qualquer triângulo retângulo, o quadrado da medida de cada cateto, então, o quadrado da medida de cada cateto, esse B ao quadrado é esse cateto aqui, tá certo? Esse C ao quadrado é esse outro cateto aqui. Lembrando que esse é o nosso triângulo ABC, então ele é o triângulo grandão. Tá? Aqui eu tenho o N e o M, que são as projeções. Então, o meu B ao quadrado vai ser igual, esse cateto ao quadrado vai ser igual ao A vezes o M. E o meu C ao quadrado vai ser igual ao A vezes o N. Tá certo? Então, só para relembrar, ó, só para ficar mais fácil de ver, que eu estou tentando ver com os olhos de vocês. Então, o M ele colocou, tá vendo? O M seria desse lado aqui. E o N, deixa eu só ver aqui. É isso mesmo, o N está aqui, ó, do lado de cá. Então, se eu quero esse cateto aqui, é só eu elevar ele ao quadrado e igualar a projeção dele, tá bom? A projeção dele vezes o A, a hipotenusa, certo? Então vamos ver se ele fala aqui mais ou menos isso. Em qualquer triângulo retângulo, o quadrado da medida de cada cateto é igual ao produto da medida da hipotenusa pela medida da projeção ortogonal desse cateto sobre ela. Então é isso mesmo. Você pega ele, eleva ao quadrado, tá bom? Eu quero saber quem é o B. Se aqui for Z e Y, eu vou ignorar esse lado de cá. Eu quero saber esse, então eu pego B ao quadrado é igual a minha hipotenusa vezes a projeção dele. Se eu quiser o C, eu pego o C ao quadrado é igual a projeção do C vezes a hipotenusa, tá bom? Então, ó, a gente mata duas. Aqui eu tenho duas, tá? Ó, duas relações métricas, certo? Então, ó, ele fala da segunda, mas aqui a gente tem praticamente duas. Muito importante. Vamos lá para a nossa última página. Deixa eu ver aqui. Deixa eu botar a mãozinha livre aqui. A terceira relação métrica, como é que ela funciona? Então, os dois triângulos HBA, que são os cortados, né? E ABC, que é o inteiro, são semelhantes. Podemos escrever C sobre H igual a A sobre B, ou seja, B vezes C igual a A vezes H. Em qualquer triângulo retângulo, o produto das medidas dos catetos é igual ao produto da medida da hipotenusa pela medida da altura relativa à hipotenusa. Então, o produto da medida dos catetos, ou seja, se eu multiplicar o B e o C, é a mesma coisa que eu pegar a altura H vezes a hipotenusa, certo? Então, a minha hipotenusa aqui, ó, A, tá bom? Então, é esse A. O meu B, no caso aqui, ó, B vezes C. Tá bom? Se eu multiplicar B vezes C, eu tenho A vezes o H. Tá certo? É isso que ele está explicando aqui pra gente. Pessoal, deixa eu só passar mais alguma dica aqui para vocês que eu posso ter esquecido. Olha só. A mais essencial aqui são essas, né? As mais essenciais. H ao quadrado, M vezes N. B ao quadrado igual a A vezes M. C ao quadrado igual a A vezes N. E essa última aqui.
B vezes C igual a A vezes H, ou seja, o produto dos catetos igual ao produto da altura pela hipotenusa. Então, tem mais 3 aqui. Tem mais 3. São mais difíceis de enxergar, mas dá pra ver aqui. Se eu multiplicar, pessoal, o meu C pela altura, C vezes H, que H feio, meu Deus do céu, vai ter que ficar assim, tá, pessoal? E dá pra deletar, ó, que beleza. C vezes H, ó, que H perfeito, parece tudo menos um H. C vezes H vai ser igual a B vezes o N, tá bom? É esquisito de ver, mas pode levar fé que dá certo. Então, se você tiver a medida do C, do H e do B, você consegue descobrir quem é o N. E assim vice-versa. Se estiver faltando só uma dessas medidas aqui, ó, você consegue descobrir, tá bom? Uma outra medida aqui que a gente tem é B vezes H igual a C vezes o M, tá? B vezes... A gente fez, ó, C vezes H igual a B vezes o N. Então a gente pode fazer o contrário também, B vezes o N, tá vendo? Então a gente pode fazer B vezes H igual a C vezes o M. Certo? Entendeu? Então, ó, B vezes o H. Se eu fiz, ó, C vezes H e deu B vezes N, agora eu vou fazer B vezes H igual a C vezes o M. C vezes o M. Tá bom? Só troquei. Tá? Era C vezes H igual a B vezes o N. Então se era C vezes H, agora virou B vezes H. Qual o lado que está faltando? O C. Então é C vezes o M. Tá? A projeção do próprio B. Então é tipo assim, se eu pego o lado C, do outro lado vai ficar a projeção do B. Tá bom? Então fica o B vezes a projeção dele. Certo? E do outro lado o C vezes... Não. O B vezes a projeção do C, tá? Para não ficar confuso. E o B vai ficar igual o lado C vezes a projeção dele, do B, não a projeção do C, tá bom? Eu usei o dele aí equivocadamente, que o dele remeteria ao C, que foi o último lado que eu falei, tá bom? Então o B fica de um lado e a projeção dele do outro, o C fica de um lado e a projeção dele do outro. Depois você multiplica pela altura em ambos, que vai dar o resultado do lado vezes essa projeção que a gente colocou. Então, o lado vezes a projeção que a gente botou. E olha aí, a relação mais difícil que tem, hein? Se eu quiser achar a hipotenusa, quanto que ela vale, gente? Quem consegue descobrir pra mim aí? Sem muito cálculo. Ó, olha pra cá, esse é o meu A todo. Quem que eu posso escrever como soma? M mais N. Olha que beleza? M mais N. Tranquilo, gente? Então, essas são todas as relações métricas que vocês precisam aí para a vida, tá? Essas daí são... Eu botei 7, né? Então, que aqui tem 2. Então é isso daí. Com essas aqui vocês conseguem resolver praticamente todos os exercícios que podem aparecer na vida de vocês sobre relações métricas em triângulo retângulo. Aqui, ó, tem gente que faz até musiquinha, né? Tem uma musiquinha pra isso. Eles botam assim, ó. Deixa eu botar as outras aqui. Deixa eu pegar a caneta e escrever elas aqui pra gente. Então fica B ao quadrado igual a vezes M. Vou botar aqui B. Essa. Qual é a de cima aqui? H ao quadrado N vezes M. Isso aí. H. Vou botar igualzinho que tá ali. Então, H ao quadrado
M vezes N. E a última lá, que a gente viu, BCAH. Então a gente fica com BC H. No macetinho, o pessoal faz assim, ó, peraí, deixa eu apagar aqui. Ó, é AH, não é? Então, A vezes H. Tem gente que faz até a musiquinha, coloca assim, ó. Baleia anda no mar, canário anda na nuvem, homem, mulher e neném, ainda hoje brincam em conjunto. Então tem isso também para vocês não esquecerem. Porque essas são as principais, né? Essas daqui são bem pouco usadas, a do C com H e a do B com H, tá? Dos catetos com altura. Essa relação é pouco usada, e a relação de hipotenusa igual às projeções é bem fácil da gente gravar. Então fica essa daqui da baleia anda no mar, canário anda na nuvem, homem, mulher e neném, ainda hoje brincam em conjunto. Então espero que ajude vocês, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.